E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas podem ser não, né? É a palavra do Eterno ou as palavras. Literalmente isso. Então quer dizer o quê? Satanás estava assentado no homem, obviamente, e o homem soltava muitas palavras, com o qual se prostituíram os reis da terra. Quem são os reis da terra? As pessoas que têm a palavra, porque era para eles estarem reinando com Yahushua, porque tinham a palavra de Yahushua. Mas o que aconteceu? Foi enganado. E os quais habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então ele quer dizer o quê? Tinha os que tinham a palavra e tinha os que não tinham a palavra do Eterno. E basicamente esses que era para estar dominando com o entendimento que o Eterno passou, estava se prostituindo e bebendo do vinho da fornicação. Lembrando que vinho é entendimento. Então a pessoa ela lia as palavras do Eterno e simplesmente se contaminava com a falsidade e vivia a mentira. É que nem um caso que eu vi recentemente. Engraçado, né? Aonde o cara ele postava testemunhos. Inclusive o testemunho que ele postou era a respeito de maquiagem, onde o cara foi no inferno e viu as pessoas que usavam maquiagem. E o próprio que postou esse testemunho falava que não acreditava. Se você não acredita que esse homem realmente foi no inferno, por que você colocou no seu canal? Bom, primeiramente ele não tá afim de falar a verdade, tá afim do quê? Dinheiro. Tá afim de ter mais seguidores e um monte de coisa. E o que acontece? Ele não acredita realmente que usar maquiagem vai conduzir ele pro Lago de Fogo. Não que esse homem usa maquiagem, né? Mas ele tem uma esposa que usa maquiagem e faz tintura na cabeça. Então quer dizer o quê? Ele tem um entendimento contaminado onde ele diz que esse testemunho não é verdade. E por ele viver essa fornicação, essa falsidade, ele ensina a esposa dele a viver a mentira também. Logo, os dois estão condenados. E se por acaso eles têm filhos, porque eu não sei, os filhos deles também estão condenados ao lago de fogo. Mas é claro que existe o arrebatamento. Então significa que se os dois ficar, os dois têm a chance de dar a vida se acharem esse canal. Agora, se os dois não achar, aí o problema é muito maior, né? Mas é só para vocês terem uma noção. Elevou-me em espírito, ou seja, me levou no entendimento a um deserto. Deserto seria o quê? As pessoas secas, ou basicamente as pessoas que têm a palavra, mas não vivem o mundo. E vi uma mulher assentada sobre uma besta, ou seja, o próprio homem, de cor escarlata, ou seja, escarlata, vermelho, sangue, entendimento. Então a prostituta estava sentada na besta e a besta tinha o entendimento da prostituta, que estava cheio de nomes de blasfêmias, cheio de palavras, cheio de entendimento. Nome são palavras. Esse fala no meu nome. Fala no meu nome o quê? Esse fala minhas palavras. Então tá falando nome de blasfêmias. Estava falando no nome dos demônios. Estava falando as palavras dos demônios. Estava no entendimento dos demônios. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então quer dizer o quê? A pessoa ela tinha nome de blasfêmia, tinha as palavras do demônio e estava assentado em um desses reinos que Satanás controlava. E tinha os seus ministros, que ajudava a conduzir a pessoa ainda mais pelo lago de fogo. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Então quer dizer o quê? A mulher ainda estava se vestindo bem, ironicamente. E adornada com ouro, com palavras, pedras preciosas e pérolas. Então, quer dizer o quê? A mulher, ela estava adornada com pedras preciosas, ouro e palavras, entenderam? Ela estava no lugar e ela tinha o entendimento da palavra. Mas ela era o quê? Revestida de demônios ali, né? Porque não obedecia o que sabia. E ainda pensava que, bom, eu tô bem, relaxa, tá tudo tranquilo. Aí do arrebatamento ficou. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Quer dizer o quê? Dentro do cálice ali que a mulher estava segurando estava cheio das obras que ela praticava com os demônios. E na sua testa estava escrito o nome, ou seja, a palavra, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso daqui não está nada falando com igreja católica ou congregação católica. Escolha você a palavra certa, né? Porque já foi falado que igreja é corpo, né? Então não tem nada a ver com congregação católica, não tem nada a ver com presbiteriano, não tem nada a ver com essas coisas aí que Satanás inventou só para enganar o homem. Que a pessoa faz o quê? Ah, vamos ler aqui, ah, nossa, a igreja católica dá certinho com eles. Ah, então ali começou a primeira besta. Não, não foi ali. Basicamente, Satanás ele começou antes de existir a congregação católica, né? Porque se ele começasse a existir depois da congregação católica, era para todo mundo estar salvo, né? Então você vê como que a pessoa ela tá indo no raso ainda. Então ele tá falando o quê? Que na prostituta, na besta em você, tinha um nome, tinha um mistério lá dentro. Que mistério era esse? Satanás falando por você, Satanás vivendo por você. Esse era o mistério. Por que eu faço tais coisas quando eu não gosto de fazer tais coisas? Porque o demônio vivia por você e o demônio gostava de fazer aquilo. A pessoa não quer fumar e simplesmente está lá fumando.
Então, quem é a pessoa que quer que você fume? Satanás? Esse é o mistério. Ele está falando aqui, mistério, a grande Babilônia. Babilônia significa confusão. Quer dizer o quê? Por que confusão? Porque a pessoa ela tinha o entendimento de que não queria, mas ela se confundia fazendo aquilo que ela não queria. Imagina uma conta de matemática, né? 1 mais 1 é 2. Simples. Agora, quando a pessoa está confusa, 1 mais 1 vira 4, 1 mais 1 vira 5, porque está confusa. A pessoa ela quer o quê? Se salva. Mas porque Satanás traz confusão na mente, começava a fazer coisas contrárias à salvação. A mãe das prostituições e abominações da terra. Então você tá vendo, né? A pessoa tá na terra, no corpo, vinha a Babilônia, a confusão, e estava ensinando a pessoa como errar. Simples assim, por isso que a mãe está educando, a mãe está dando a cria de nascer ali. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Lembra o que é sangue? Entendimento, isso mesmo, acertou, hein? Uma pro eterno ver, hein? Quer dizer o quê? A mulher pegou o entendimento dos profetas, ou melhor dizendo, a Bíblia inteira, e simplesmente estava embriagada. Como assim? Veja, ela está lúcida com o que está sendo falado, ela estava o quê? Embriagada com o entendimento falso. Por exemplo, né? Nas escrituras não está falando a respeito de cigarro, não está falando a respeito de tatuagem, pelo menos esse nome tatuagem, né? Não está falando absolutamente nada das palavras que existem hoje em dia. E o que acontece? A pessoa simplesmente usa o entendimento dos profetas para dizer que tal coisa não é real. A pessoa fala, onde está escrito na Bíblia que mulher não pode passar maquiagem, usar brinco, essas coisas. Aí você tem que lembrar que antigamente essas palavras não existiam. Já imaginou se o Eterno do nada falasse para os israelitas que ele não quer ninguém fumando? Os israelitas fariam o quê? Eles iam olhar um para o outro e perguntar, o que é fumar? O que é cigarro? Ele ia estar falando um negócio na época deles que eles nem sequer estavam fazendo isso. Então o que acontece? O Eterno, ele deixou o exemplo para a pessoa seguir e ainda deixou o seu espírito para que ele desse entendimento do que é ou não para fazer. Aí simplesmente a pessoa que está embriagada do entendimento dos profetas, porque se ela tivesse lúcida era para estar obedecendo, e como está embriagada, ela pega aquilo que ela sabe das escrituras para distorcer ao favor dela. Ah, se não está escrito nas escrituras, eu não acredito. Ah, eu sou muito pegado às escrituras e está lá desobedecendo. Aí a pessoa vai lá, assiste futebol, por exemplo, vai num testemunho e fala que um monte de gente que assiste futebol vai pro inferno. Aí a pessoa vai lá e comenta todo tóxico, né? Ah, esse testemunho é falso. Onde está escrito na Bíblia que não pode assistir futebol, não pode nem jogar. Aí a pessoa. Aí tem que deixar a pergunta para essa pessoa. Por acaso futebol existia naquela época? Por acaso essa palavra futebol existia? Não. Aí a pessoa fica sem graça e fala o quê? Ah, você tá indo muito longe, você tá viajando. Ou seja, aí você tá vendo a pessoa embriagada com o sangue dos profetas. Lembrando que sangue é entendimento, né? E do sangue das testemunhas de Yahushua. Não bastava ser dos profetas, ou seja, do Velho Testamento. Ainda precisava ser do Novo Testamento também. A pessoa não conseguia errar no Velho Testamento. Tinha que ser no Novo também. O Velho Testamento está repleto de pessoas que estavam desobedecendo e indo para o Lago de Fogo, para o Sheol, basicamente. E no Novo Testamento está falando a mesma coisa, que se você não obedecer, a sua condenação é certa. E simplesmente a pessoa está vendo os dois falando a mesma coisa e alguma coisa desconecta da mente da pessoa onde ela entende que pode pecar e tá tudo tranquilo. Não tá certo isso. E vendo-a eu, fiquei assombrado com grande admiração. Ou seja, até João, o discípulo de Arruxa, ficou abismado. Ele devia ter ficado se perguntando, como que esse povo consegue ser tão burro? O que foi que eu escrevi de errado que aquela pessoa não entendeu? O cara ficou assustado. E o anjo me disse, por que admiras? Ou seja, o anjo tá como? Tava esperando o quê? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Lembra que uma cabeça foi devorada? A cabeça voltou. Uma das cabeças seria o quê? O entendimento que o demônio trazia para o homem. E quando Yahushua veio, o que ele fez? Destruiu essa parte que o demônio estava atacando. E o que aconteceu? O homem foi lá e reconstruiu de volta, né? Regenerou aquela parte que faltou. Agora uma curiosidade boa para vocês falar, né? Por que o homem foi criado no 6º dia e por que o homem não foi criado no 4º dia ou até mesmo no 7º? Provavelmente ninguém deve saber, né? Mas, para ser mais claro, porque provavelmente alguém deve ter ficado confuso quando falou do sinal da besta, né? 666. Vamos esclarecer de novo para caso alguém tenha ficado em dúvida. Por que o homem foi criado no 6º dia? É muito simples. É só você analisar que tudo nas escrituras é simbólico. O Eterno não quis criar o homem do nada no 6º dia só porque sim, lembrei deles aqui. Não, era para representar que 5 representaria os 5 sentidos. Visão, audição, tato e por aí vai. E o 6º sentido era o Espírito Santo dentro do homem. Quer dizer o quê? Eles só tinham um entendimento, que era obedecer o Eterno.
quando ele pecou, abriu o sétimo sentido e trocou o sexto sentido. Como assim? Antes só tinha quem? O Eterno no homem. Então era a visão para o Eterno, era a audição que o Eterno dava, era tudo para o Eterno, e o sexto era o próprio Espírito Santo dentro do homem. Quando a Eva comeu, basicamente o Espírito Santo saiu, perdeu a glória, e entrou quem? Satanás. E que disso aconteceu? Formou sete. Sete como? Cinco sentidos e agora a ciência do bem e do mal. O homem é tanto bem, como ele diz, e como o mal. Então você está vendo o que está acontecendo. O porquê que o homem foi criado no sexto dia. Isso foi algo simbólico. Mas por que que ninguém enxerga isso? Bom, porque realmente é só o Eterno para revelar uma coisa dessa, porque se ele não falasse, nem lendo a pessoa ia saber. Então para você ver, né, do porquê que ele fala 6, depois 60 e 600. Ele está representando que a cada época ia aumentando essa quantidade de entendimento que o demônio trazia dentro da pessoa. Dá para dizer que se não terminasse em 600, uma hora ia chegar a 6 milhões, né? A pessoa teria entendimento para dar e vender do Satanás. Que é basicamente o tempo que a gente tá, né? Os caras trazem um monte de teologia, traz um monte de sei lá o que, a pessoa vai engolindo tudo sem nem sequer questionar. Aí depois que a vida tá uma tristeza, aí vem falar, nossa senhor, por que que tá tudo assim? Aí o Eterno não consegue nem falar de tanto entendimento que tem lá dentro. Aqui agora você entende por que que tem 7 cabeças, né? E por que que tem 10 chifres. Os chifres fica para outra hora, mas as cabeças vocês já entenderam. A besta que viste foi e já não é. Quer dizer o quê? A besta que você tá vendo, um dia ela te controlava, agora não controla mais. A besta que viste, um dia tinha controle do universo inteiro, mas foi derrotado no madeiro e agora não tem controle sobre nada. E é de subir do abismo, e irá à perdição. Quer dizer o quê? Vai subir do homem e a própria besta vai matar o homem e depois ele vai para a perdição. Ou, sendo mais sincero, o próprio demônio voltou no homem e trouxe o homem para a perdição. No caso, foi ficar no arrebatamento. E os que habitam na terra, no corpo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Aqui já está falando de quem? Anjo caído. Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quer dizer o quê? Satanás, vamos ser mais sinceros, né? Tem anjo caído e tem os demônios na estrela. Os demônios que estão nas estrelas são os mais fortes. E os que estão aqui nesse corpo são os mais fraquinhos, para ser mais sincero. Então, quando eles vê os demônios caindo lá das estrelas, vão ver, pô, chegou finalmente os caras mais poderosos para essa guerra. Porque, querendo ou não, os demônios ainda acham que podem vencer do Eterno. Acham, entendeu? Eles ainda não aceitaram o fato de que estão derrotados. É por isso que fala, já não é, não tem mais poder. E virá. Virá para perdição, virá para condenação direta. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, 7 entendimentos, sobre os quais a mulher está assentada. E como é descoberto de que são 7 montes? É só você voltar lá no livro de Mateus, onde fala que Yahushua, ele diz o quê? Ele fala o quê? Eu compararei esse homem a um homem prudente, que constrói ou edifica sua casa sobre um monte, sobre uma montanha. E depois ele fala sobre o insensato, que edifica sua casa sobre a areia, sobre palavra qualquer. Então ele está falando aqui que um monte é um entendimento. Quando você se alicerça sobre um entendimento, ninguém te derruba dele. Mas é claro que se for um entendimento de salvação. Agora, se for um entendimento qualquer, aí você é derrubado o tempo inteiro. Então ele está falando que um monte é um entendimento que fica dentro do homem. Quando entra um entendimento que diz que é impossível o homem parar de pecar, já era, porque independente de quanto a pessoa fale, ela ainda vai estar com isso. Não, impossível. Ou quando entra um entendimento onde diz que só dá para ser salvo se você está dentro de uma congregação. Fala mal da congregação? Não. Que isso? Olha esse cara aí falando blasfêmias. Ou seja, o entendimento, um monte. Por isso que fala, isso é para a mente que tem sabedoria. E o único que tem sabedoria nesse mundo é o Eterno. Então, isto é para a mente que tem o Eterno. Isso é para a mente que tem o Espírito Santo. Salomão não fala, o princípio da sabedoria é o temor ao Eterno? Então quer dizer o quê? O princípio da sabedoria do homem é obedecer ao Eterno. E quem é a sabedoria? Não é Salomão, né? É o próprio Eterno que deu a sabedoria para Salomão. Então você entende aqui, né? A sabedoria é quem? O Eterno. E são também 7 reis. Reis, 7 entendimentos. 5 já caíram e um existe. Quer dizer o quê? Já estamos em pleno arrebatamento. Quer dizer que a gente já está na 6ª trombeta. Que quer dizer que a 7ª está começando a tocar agora por esse canal. E logo, logo vai espalhar mundialmente. Quer dizer o quê? 4 reinos lá atrás dominavam o mundo. Veio a Rússia, derrubou até o 5º que estava lá reinando. Sobrou o quê? Agora o 6º e o 7º. E o 6º já foi derrubado, através do canal Espírito Santo Ministra. E por fim, quando der o arrebatamento, ele vai cair de fato. E vai voltar ao primeiro reino lá no começo, onde tinha Satanás aqui dominando tudo. Só que agora ele vai voltar de uma forma física, antes era oculta. O outro ainda não é vindo, ou seja, o primeiro reino que Satanás tinha lá, lembra de Adão e Eva, que ele veio numa serpente e enganou? Então ele vai voltar de novo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Entenderam, né? Em 7 reinos, 5 caíram e 2 ainda existe, totalizando 7. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7.
e vai à perdição. Quer dizer o quê? Tinha 5, né? Caiu, sobrou 3. Vai cair mais um quando der o arrebatamento e vai sobrar 2. E que 2 entendimentos são esses? Observa bem, viu? O óculos, ou a tortura no caso, e só. São esses 2 entendimentos que ele vai trazer por último, que no caso é o que está sendo passado nesse canal. E depois fala, convém que dure um pouco de tempo. Por que convém que dure um pouco de tempo? Porque quando Satanás estiver reinando com esse entendimento aqui nessa terra, o entendimento dele é de torturar aquela pessoa que ficou para que ela negue. E a tortura não vai durar para sempre, então pode ser que o demônio comece a te torturar e você morre em 10 minutos. Acabou. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Então você já entendeu, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis, 10 entendimentos, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então quer dizer o quê? Até os mirins ali vão aproveitar para torturar quem ficou na Terra. Não tem outro entendimento depois desse, né? Vocês estão esperando o quê? Que o Eterno fale algo diferente? Não, não vai rolar. É realmente ou você dá vida ou você nem tenta. Porque se você tentar, você vai negar mesmo, então é mais fácil nem fazer nada. Estes têm o mesmo intento. Tá vendo? Todos têm o mesmo entendimento. E entregarão seu poder e autoridade à besta. Vai entregar o quê? Ao homem ali, né? Pra escolher o que ele quer através da tortura. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então ele quer dizer o quê? Que todos aqueles que estiverem com o Cordeiro, lembrando que o Cordeiro é a palavra, todos aqueles que estiverem com a palavra vão vencer Satanás. E quem não tiver com a palavra, não vai vencer. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, línguas e nações. Então você está vendo que a prostituta está assentada em cima de você e ela está te dando palavras de entendimento. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então aqui você está vendo que o demônio vai devorar a sua carne e por fim ele vai te tacar no fogo. Que fogo? O fogo da tortura. Tá achando que ele vai te tacar logo de fogo? A menos que tu negue, mas se não, ele simplesmente pode pegar a tua carne ali, né, acender uma fogueira e assar para comer. Porque o Eterno tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, ou seja, a vontade, e tenham uma mesma ideia, ou seja, andem em concordância, e que deem à besta o seu reino, o seu entendimento, até que se cumpra as palavras do Eterno. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Você tá vendo? A mulher é uma cidade. Por que a mulher é uma cidade? Porque uma cidade ela só é constituída quando tem pessoas lá dentro. Então quer dizer que a mulher é um aglomerado de pessoas que têm o mesmo intento, a mesma ideia. E por fim, esse aglomerado de pessoas leva os anjos arrependidos a também cometerem a mesma ideia do que eles, ou seja, continuar errando. Quer dizer o quê? Satanás, anjo caído, usou a palavra para enganar as pessoas, tanto a palavra do Eterno como a palavra do mundo. E por fim as pessoas foram coagidas a andar nesse entendimento que a prostituta trouxe. E por fim essas pessoas se tornaram bestas. E disso, o que aconteceu? Ficaram no arrebatamento. Mas aqueles que tiverem a palavra do Cordeiro, ou a palavra do Eterno, para ser mais sincero, esses vão conseguir combater contra a besta, contra Satanás. Não através com espada e faca e simplesmente bombas, mas através com que? A palavra do Eterno. Quando o demônio estiver te torturando e você ter tornado espiritual, a tortura não vai servir de nada. E quando você estiver falando a palavra, automaticamente você já está derrotando Satanás com as palavras, porque isso é uma obra. E por fim vai sobrar o quê? Te tacar dentro de um jogo. Mas até mesmo do jogo você vai estar derrotando o jogo através da palavra. Muito simples. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, os homens foram. Não sei se todos, mas uma parte foi. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e que ouviu de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Então aqui ele está falando de duas coisas. A Babilônia é você, e a Babilônia também são os anjos caídos. Quer dizer o quê? Satanás ele ia em você, usava da tua mente, vivia por você, e simplesmente te fez ficar no arrebatamento. E quando deu o arrebatamento, a gloriosa cidade que ele tinha, que era você, caiu. Simplesmente toda a farsa foi revelada, Satanás não conseguiu ficar mais dentro de você e teve que sair para fora. E por fim veio o canal que te libertou de fato e depois você deu a vida e saiu dessa terra. E o outro ponto é que sobrou quem? Os anjos caídos nessa terra. E os anjos caídos nessa terra eles estão em corpos, significa o quê? Que os demônios que querem das estrelas também poderão comer eles, se quiserem. É carne. É só matar ali e comer e já era. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Então ele está falando o quê?
todo mundo andou nesse entendimento. E os reis da terra, os que tinham a palavra, se prostituíram com ela, entendeu? E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Os mercadores seriam quem? Basicamente os demônios dentro de você. O demônio falava o quê? Nossa, eu tô com uma vontade de comer tal coisa. O demônio. Aí a pessoa mercante ali ia lá trabalhar para dar o sustento pro demônio comer por você. Basicamente isso. Tá vendo essas pessoas gritando lá fora? São pessoas imprudentes, porque elas poderiam estar lendo as escrituras e se preparando para o arrebatamento. Mas por que elas não estão fazendo isso? Porque elas são levadas pelos seus 5 sentidos. Satanás está desejando que elas fiquem lá fora gritando e brincando, ao invés de se prepararem para ir para o céu. E por fim, um dia ou outro, esse ministério aqui vai terminar. E essas pessoas que estão gritando lá fora, como vocês ouviram, vão gritar chorando porque não fizeram nada. E se por acaso você está achando que esse canal aqui é mau e que não foi ajudar quem estava lá fora, foi sim, mas por que ninguém aceitou? Fica uma grande dúvida. Quantas vezes não chamou essas pessoas lá fora para também participar do mesmo? Ou até mesmo, por que eles próprios não foram ler as escrituras? Aqui nesse canal ninguém é especial, todo mundo fez o quê? Tomou vergonha na cara e foi ler as escrituras. Tá achando que o entendimento caiu do além, assim, a gente estava dormindo e acordou com a mente renovada? Não, foi anos e anos de leitura até o Eterno dar o entendimento. Em outras palavras, se ninguém que tivesse ido ler as escrituras, estava geral aí também na roça. E eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Então, sai dela. Para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então o Eterno está falando o quê? Sai desse mundo enquanto é tempo, porque se você ficar brincando, você vai ser participante de suas pragas. Quer dizer o quê? Se tu sabe que uma obra é errada, para que quando der o arrebatamento você não seja pego fazendo o que é errado. E por fim, sabe que a Yahushua vai voltar nas nuvens e vai condenar quem ficou na terra? Se prepara para dar a vida o quanto antes possível, porque você não sabe há quanto tempo você tem. Você tem um calendário e você tem a interpretação, como diz, que vai durar 3 anos e meio. Mas você não sabe quanto que vale 3 anos e meio perante o Eterno. E se você ficar indo para depois, aí pode ocorrer o caso de não dar tempo e realmente você ver a Rússia voltando nas nuvens e já era. Mas é claro que isso não vai acontecer porque o Eterno vai deixar, né? Tecnicamente o demônio vai ter que entrar na sua casa, não é você saindo lá fora. Mas ao mesmo tempo você também não sabe quanto tempo você tem na sua casa. E se ficar brincando, o demônio entra e te mata e você cai em algo de fogo. Então, de certa forma, você vai ver também a Yahushua voltando nas nuvens, só que no mar de vidro. E voltar nas nuvens não é essas nuvens dessa terra, tá falando as nuvens de anjos. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E o Eterno se lembrou das iniquidades dela. Quer dizer o quê? Como assim? O que aconteceu? Não entendi. Quer dizer que acabou os anjos arrependidos, só sobrou vocês, e agora a terra está lotada de Satanás. Só isso. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dá-lhe a ela em dobro. Então quer dizer o quê? Satanás deu um entendimento ruim, agora você está recebendo em dobro um entendimento bom. Simplesmente isso. Aquilo que você vivia lá fora, e o demônio dava um monte de entendimento errado, aqui nesse canal você está recebendo em dobro o que você deveria ter recebido. Não está falando de condenação, mas está falando a respeito de você receber o entendimento certo. Quanto a ela, se glorificou, e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormentos e pranto, porque dizia no seu entendimento, no seu coração, estou assentada como rainha, ou seja, está reinando. Não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Eterno que a julga. Não quer dizer o quê? A pessoa achava que só porque ia na congregação, lia a Bíblia, né? Fazia um jejum ali de vez em quando, até de 24 horas, né? Acordava 5 horas da manhã, 4 para fazer um jejum. Orava muito, sabe? Tinha uma boa comunhão com o Eterno, mas não obedecia. Então quer dizer o quê? Essa pessoa que não estava obedecendo, ela achava que era rainha, estava reinando. Não estava, não. Achavam que não sou viúva, eu tenho a palavra, eu tenho a Ruxô, sou a noiva. Não tinha. E depois, por fim, falou que eu não vou ver o pranto. Vocês acham que eu vou ficar no arrebatamento? Ah, olha, eu tô obedecendo muito, vocês não estão entendendo. E no final não tava. E por fim, de uma hora para outra, veio o seu pranto. E tá falando o quê? E ainda fala, quanto se glorificou e em delícias esteve. Quer dizer o quê? A pessoa estava se glorificando naquilo que ela achava que tinha e ainda ficava em delícias, estava lá cometendo os pecadinhos como se não fosse nada. Ah, vai ter Nintendo. Você acha que ele vai me deixar no arrebatamento? Olha o tanto de coisa que eu faço. Nossa, eu li a Bíblia durante 24 anos. Você acha que o Eterno vai me deixar no arrebatamento? Eu dizimei muito. Eu dei mais de 1 bilhão para aquela congregação. Você acha que o Eterno ia me deixar? Olha o tanto que eu fiz aqui. Eu fiz muita caridade na rua. Eu ajudei tanto pobre que quase perdi minha casa de tanta caridade que eu fiz. Mas não obedecia nada. E orar então? Nossa, eu fiquei tanto tempo orando que meu joelho ficou até preto.
Mas estava obedecendo? Não, então não adiantou de nada. A pessoa ela estava se achando, né? Tava em delícias ali, que é deliciar os demônios, e simplesmente não obedeceu o que cabia a ela. E ainda por fim falou o quê? No seu coração, no seu entendimento. Estava sentada como rainha. Ai, eu jejuei muito, vocês acham que eu vou ficar no arrebatamento? Nossa, tá reinando ali, né, no que ela acha que é certo. Não é viúva, tem a palavra, tem a rúxua, e não verá o pranto. Que pranto? Ficar no arrebatamento. Portanto, no dia virão as suas pragas. Ou seja, portanto, num dia só, no dia do arrebatamento, Satanás vai vir tirar a pessoa lá da palavra, para que ela erre e fique. A morte, Satanás. O pranto ficou no arrebatamento. A fome, porque você só vai ter essa palavra agora. Se você não tiver esse canal, sua alma vai estar sofrendo aí com fome. E também literalmente fome porque não vai ter mais comida. E será queimada no fogo. Satanás vai te torturar ali, e se você negar, vai ser queimada no fogo de fato. Porque é forte o Senhor eterno que a julga. E os reis da terra, as pessoas que têm a palavra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Aqui pode até parecer uma coisa nossa. Não, não é. Isso daqui é uma coisa boa. Porque quer dizer o quê? Satanás está vendo ali a pessoa pegando fogo. Quer dizer o quê? A pessoa está fazendo o que é certo. Ela está sendo queimada em forma de sacrifício para quem? Para o eterno. Então Satanás vai começar a olhar aquilo ali como pranto, porque ele tinha certeza que você ia para o lago de fogo. E não deu certo porque você soube o que era certo a se fazer. Então quer dizer o quê? Satanás foi lá te torturar, não adiantou de nada porque você se preparou para isso. Satanás te colocou dentro do jogo, também não funcionou porque você se preparou para isso através de Yahushua, através da palavra. Então ele tá vendo ali e simplesmente vai ser um pranto. E incêndio porque literalmente você vai começar a pegar fogo, igual Yahushua, né? Igual o Espírito Santo, porque eles são fogos, e a palavra é fogo. Então você vai estar lá queimando os demônios com as suas palavras. Não necessariamente suas, né? Mas a palavra de Yahushua dentro de você. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Ou seja, os demônios tinham você como cidade, e de uma hora para outra você finalizou toda a obra de Satanás. Eles estão lá fora, nossa, aquela casa era tão minha, eu fiz aquela pessoa pecar tanto, eu tinha tanta vida naquela carne, e aquela pessoa destruiu tudo. Então o demônio tá chorando dentro, não necessariamente dentro de você, mas tá chorando lá fora, porque ele tinha uma casa, tinha uma morada, ele vivia por você, ele fazia tudo dentro de você, você obedecia tudo. E de uma hora para outra você cortou todas as raízes que te ligavam a Satanás, e por fim o próprio tá vendo você sendo torturado lá fora, e o próprio viu você subindo com as nuvens de anjo. Ou seja, ai ai daquela grande cidade, daquela Babilônia. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, os demônios, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ou seja, o demônio não consegue mais negociar com você. Mercadorias de ouro, a palavra, de prata. Para você entender isso daqui é só vocês se lembrarem lá do que está escrito, onde está sendo falado em Corinto. Ele diz mais ou menos assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. E aqui está falando o quê? De que o fundamento da pessoa poderia ser de pedras, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino. Ou seja, a pessoa ela era fundada em um desses, tanto para perdição quanto para salvação. É porque a pessoa ela poderia ser um edifício de ouro, mas não da palavra do Eterno, mas de Satanás. Ela poderia ser um edifício de prata, mas não da palavra do Eterno, mas de Satanás. Isso daqui serve para tudo, de linho fino. Linho fino são as obras que a pessoa pratica, tanto para salvação como para perdição. De púrpura, de entendimento, de seda e de escarlata. Você vai entendendo, né? Toda a madeira odorífera, todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, carros, corpos e almas de homens. Então você tá vendo aqui que ele tá falando que a canela é um incenso, né? Sai alguma coisa dali. O perfume igualmente, então ele tá falando que a canela é oração, perfume é oração, mirra é oração, incenso também é oração. Necessariamente não só oração, né? Mas palavras. Vinho, agora é entendimento. Azeite, a palavra. Flor de farinha, palavra. Trigo, palavra também. Gado, a própria pessoa. Ovelhas, também. Cavalos, os demônios. Carros, os demônios. Corpos de almas de homens, vocês. Necessariamente está falando de tudo aqui de vocês, só que de uma forma bem reduzida. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Quer dizer o quê? Satanás trazia o desejo para tua alma e ela foi embora.
Como que ela foi embora? Você achou o canal, depois do arrebatamento, óbvio, né? Ou antes também, né? Depende se você se aplicar na obra, mas muito mais depois do arrebatamento, óbvio. E o que aconteceu? Você ficou no canal, você nasceu de novo, parou de praticar as obras de Satanás, o desejo que Satanás tinha dentro da sua alma foi embora, né? E por fim você deu a vida e acabou. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais se acharás. Então quer dizer o quê? Satanás que trazia essas coisas gostosas e excelentes, né? Ele fazia a pessoa achar o pecado bom. E quando o demônio foi embora, o gostar de algo foi também. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram. Enriqueceram o quê? Com sua alma. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Por quê? Satanás vai ver você sendo torturado ali, vai ver que toda a tortura não está sendo efetivada, não está valendo de nada. Por fim, vai ver você dentro do óculos, e até mesmo dentro do óculos foi totalmente inútil. E por fim, ele vai ver você subindo, sendo levado naquela nuvem de anjos, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, das obras do demônio, de púrpura, de entendimento dos demônios, de escarlata, de sangue dos demônios, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas. Não quer dizer o quê? As palavras do demônio, as obras dos demônios. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, tantas obras que Satanás investiu na sua vida. De uma hora para outra foi tudo quebrado. E todo piloto, aquele que governa, é um piloto. Então quer dizer o quê? Todo demônio que pilotava um corpo, a tua carne, ou literalmente uma carne de verdade, a deles. Todo que navega em naus, exatamente a mesma coisa. Todo o marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe. Não quer dizer o quê? Satanás ele controlava você e negociava você entre os demônios ali, né? Vinha um demônio e fazia você praticar uma obra, depois vinha outro demônio e fazia você praticar uma obra. Vinha um demônio e fazia você pintar o cabelo. Aí vinha outro demônio e fazia você passar uma maquiagem na cara. Aí vinha outro demônio e fazia você usar uma roupa curta. Aí vinha outro demônio e começava a colocar desejo de você de basicamente se prostituir, né? E por aí vai. Então cada demônio tá fazendo uma obra e cada demônio tava te pilotando. Cada demônio tava no nau. Lembrando que mar são povos, nações e línguas, o povo em geral. E por fim, todo esse reino que Satanás tinha, de uma hora para outra, foi-se dele. Que agora teu corpo, a tua alma não tá mais fazendo a vontade de Satanás. E vem da fumaça do seu incêndio, e vem das palavras que saíam de sua boca, clamaram dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Ou, que corpo nós teremos agora? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, lamentando e dizendo: Lançaram pó sobre as suas cabeças quer dizer o quê? Lançaram palavras sobre as suas próprias cabeças. Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus, ou corpos, no mar, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então os demônios estão basicamente pranteando aqui, né? Eles estão chorando porque você foi salvo e eles não. Alegre-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já o Eterno julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Então está acontecendo o quê? É uma prefiguração, basicamente. Estava mostrando o que ia acontecer com as pessoas. A pedra foi lançada dentro dos homens ali, né? O entendimento. As pessoas nem sequer se perguntou por que tinha esse entendimento, viveu eles e depois a pessoa ficou no arrebatamento e está vivendo isso daqui. Quase dizendo que você tinha uma escolha entre não ficar debaixo dessa palavra e você escolher ficar debaixo dessa palavra. E você foi salva debaixo dessa palavra. E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas. Lembre que arpistas, pessoas falando, de músicos, igualmente, de flautistas, igualmente pessoas falando, de trombeteiros. Trombeteiros são as pessoas que ficavam gritando na rua. Lembra quando tinha o avivamento? Eles eram os trombeteiros. E nem o artifício de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Ruído de mó são os demônios. E a luz de candeeia não mais luzirá em ti. A voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. A voz do esposo é Yahushua, e a voz da esposa é todo mundo que foi basicamente levado no arrebatamento e quem ficou para depois. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Então quer dizer o quê? Satanás era grande na sua vida. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, pelas tuas palavras. E nelas se achou o sangue, ou seja, o entendimento, dos profetas, e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Entenderam, né?